tudo bem? Mas agora a gente vai se estender um pouco mais, tudo bem? Segundo as orientações dos meninos, da Adara. Então, vamos nos estender um pouco mais hoje para a gente fechar o uso capião e fechar o nosso curso hoje. Certo? Hoje é o nosso último encontro. Confirmem essa informação para mim, por favor. Hoje é o nosso último encontro, certo? É isso mesmo? Infelizmente, né, Arnaldo? Nós vamos nos despedir hoje com lágrimas nos olhos. Mas eu vou deixar aqui para vocês o grupo que eu criei no Telegram, para que todos vocês possam... Tudo bem, Nájila? Infelizmente, né? Nosso último encontro hoje. Mas, se vocês quiserem continuar comigo, entrem no nosso grupo do Telegram, grupo que eu criei para nós darmos sequência aos nossos estudos de direito imobiliário. Podemos fazer lives, se vocês quiserem, podemos tirar dúvidas, e eu vou postar o material lá também para vocês, ok? E, inclusive, vocês podem divulgar os nossos conhecimentos para outras pessoas. Por quê? Porque muitos não tiveram oportunidade de fazer esse curso aqui. E ainda que não recebam o certificado, quem está aqui no nosso curso vai receber o certificado pela Faculdade de Direito de Franca, gloriosa faculdade que eu amo muito, prestigiada, inclusive famosíssima, não sem razão, é uma faculdade muito famosa, porque tem tradição, realmente oferece um ensino jurídico qualificadíssimo, por isso que vocês estão aqui comigo, eu me sinto honrada por estar com vocês, mas eu não quero me despedir de vocês hoje, porque eu gostei muito de vocês, de verdade, e eu quero continuar com vocês. Então, por favor, entrem lá no nosso grupo do Telegram para nós continuarmos esses estudos juntos, ok? Podemos até dar sequência, comentar temas que nós não deu tempo de tratar aqui, como, por exemplo, loteamento, condomínio, não vai dar tempo de nós tratarmos aqui, tá bom? Está lá, a Nájila já está lá, é verdade, né, Nájila? E eu espero todos os demais colegas lá também. Ok? Nossas aulas também serão postadas lá, para que vocês possam acessar quando quiserem. Eu estava falando na aula passada e eu espero que hoje nós não sejamos interrompidos novamente pela falha da internet, porque senão eu vou ficar muito brava. Fiquei muito chateada terça-feira passada. Falei com os meninos via WhatsApp e realmente fiquei chateada mesmo, viu, gente? Eu sinto muito mesmo. Eu sei que não é culpa de ninguém, não foi culpa minha, não foi culpa de vocês, mas eu fiquei chateada, falando sério agora, né? Fiquei chateada mesmo de verdade. Mas hoje não vai acontecer isso de novo. E nós estávamos falando da descoberta, expliquei para vocês da descoberta, disse para vocês que é mais um ato-fato, é mais um exemplo de ato-fato, tema que nós já tratamos nas nossas aulas pretéritas. Inclusive, foi dúvida de um colega, numa das aulas, que o colega mencionou algo assim, de encontrar coisa alheia em um terreno. E aí, então, realmente, a descoberta, que é encontrar coisa alheia móvel perdida. Então, vejam bem que é uma coisa alheia, ela tem dono. Diferentemente da ocupação. Na ocupação, nós vamos encontrar coisa alheia sem dono. Coisa alheia sem dono é uma coisa... Gente, é uma brincadeira, eu tô brincando com vocês. Se é sem dono, como é que vai ser alheia? Já pensaram que isso é uma incongruência? E muitos autores repetem isso. É uma falha, gente, é uma piada. É uma piada. Como é que se é alheia, como é que vai ser sem dono? Ou se é sem dono, como vai ser alheia? Alheia significa pertence a outra pessoa, certo? Não aquele que encontrou. Se você encontrar uma coisa alheia, você está na descoberta. Ocupação, a coisa não é alheia, ela não tem dono. Vocês estão percebendo como que os conceitos jurídicos, os termos jurídicos, eles se encaixam perfeitamente? Você não pode usar um que contradiz o outro? Conseguem acompanhar? Botem para mim no chat, se vocês estão acompanhando essa questão do alheia sem dono, que isso é um disparate.
Se vocês concordam com isso. O Arnaldo diz que sim. Quem mais? O Pedro também. Não é esquisito, gente? Não é risível? Não dá para rir disso? E muita gente na doutrina vocês vão encontrar dizendo coisa alheia sem dono. Meu Deus do céu. Às vezes a gente fala e não pensa no que a gente está dizendo. Então, ocupação, encontrou coisa sem dono. Quase que eu falo alheia sem dono de novo, só para sacanear com vocês, só para a gente brincar. É zoeira, né? Mas é verdade, muita gente diz isso. E nós temos um outro, e eu falei para vocês, eu comentei com vocês na aula passada, que a ocupação, ela não gera aquisição da propriedade. Gera, sim, a obrigação de restituir. E eu disse para vocês também que ela gera o direito a uma recompensa chamada de... Quem lembra o nome? Vocês estavam ligadinhos em mim. Lembram-se do nome da recompensa que o descobridor faz jus? Que não pode ser menor que 5% do valor da coisa. Até a nossa colega comentou aqui que achou o cachorrinho e a pessoa, em vez de agradecer e entregar para ela essa recompensa, que tem um nome, e eu quero ver quem se lembra do nome, e bota no chat para mim, eu abro o microfone. Em vez de realmente entregar a nossa colega esse valor ao qual ela fazia jus, por ter devolvido o cachorrinho do vizinho, acho que era um vizinho, né? Ainda ficou bravo, ainda ficaram bravos com ela, a trataram mal, foram grosseiros, porque tem gente de baixa frequência, né, no mundo, infelizmente. E, gente, bota no chat, cadê você? Ô, gente, vocês estão... Eu já sei, vocês estão assim porque vocês estão tristes, porque hoje é a nossa última aula e vocês já estão com saudade de mim, só pode ser isso. Vocês não estão participativos hoje, estou preocupada com isso. Só o Arnaldo e a Nájila e o Pedro que estão aqui conversando comigo, o restante já foram embora, deixaram aqui no vácuo. Tem 23 pessoas aqui, mas só tem Arnaldo, Nájila e Pedro participantes, só 3. Está na ponta da língua. Eu sei disso, Arnaldo. Está quase lá. Quem mais lembra? Eu falei tanto, repeti tanto essa palavra terça passada, né? É cansativa. Agora eu quero que vocês digam. Até contei aquela história de um grande amigo meu que voltou para buscar a bicicleta dele e ofereceu, não sei se foram 50 ou 100 reais, de... A Nájila não se lembra. Ô, gente. Então, se vocês estão ouvindo um barulho ao fundo, eu peço desculpas, porque tem um vizinho aqui, que, se eu contar para vocês que barulho é esse, vocês não vão acreditar. É uma fábrica de extintores de incêndio. Então, de certo, eles vão testar o produto, fazem um barulho assim, tá? Mas não liga, não, o extintor de incêndio está sendo testado, tá? Matafuegos. Extintor de incêndio em castelhano é matafuegos. Não se lembram, gente? Achádego. Ai, o Jorge escreveu aqui, maravilha. Achádego, eu lembro. Isso mesmo, Jorge. Jorge, obrigada, hein? Não, eu estava aqui já no vácuo, né, Arnaldo? Aposto que você pensou nisso, Arnaldo. Eu leio até o pensamento de vocês. Jorge, você fez o meu dia, tá? Ganhei o dia de você ter se lembrado, tá? Achádego, muito bem. E eu contei para vocês que o achádego é uma consequência, é um efeito jurídico da descoberta. E aí, quando um comportamento humano, independentemente da vontade, a lei já atribui a ele automaticamente um efeito jurídico, independentemente da vontade, a gente chama isso de ato-fato. É claro, e aí vocês hão de se lembrar da nossa segunda aula, em que eu comentei com vocês sobre ato-fato, que isso independe da vontade. Não é que é um comportamento involuntário, é que a vontade não conta. Mas aí vocês vão dizer para mim, ele é obrigado a aceitar o achádego, que é essa recompensa não menor
não pode ser menos do que 5% do valor do bem encontrado. Ele não pode se recusar a receber o achádego? Claro que pode. Só que daí eu vou lembrar para vocês uma coisa. A depender da situação, se o sujeito estiver insolvente, ele não pode se recusar a receber o achádego. Por quê? Se ele tiver credores. Por quê? Se ele tiver credores e não tiver bens suficientes para saldar seu patrimônio, a recusa do achádego pode ser considerada fraude a credores, meus amigos. Acreditam nisso? Pois podem acreditar. Então, ele pode até recusar o achádego, desde que não prejudique credores, porque senão se caracterizaria fraude contra credores. Olha que maravilha. Bom, então vamos falar. Falamos da descoberta, que era isso que eu precisava fechar com vocês, que eu estava falando dessa possibilidade da recusa do achádego, desde que não prejudique credores, que poderia ser uma hipótese de fraude a credores, não deu tempo de falar na aula passada. E eu também comentei com vocês da ocupação, tá? A ocupação deixa eu compartilhar a tela aqui. A ocupação, ela gera a aquisição da propriedade, diferentemente da descoberta. Essa aqui. Pronto, estão visualizando, espero, né? A ocupação está prevista no artigo 1263. A descoberta e o achádego, claro que no Código Civil não está escrito achádego, tá? Esse apelidozinho lindo, fofo e carinhoso, quem criou foi a doutrina. Eu não sei quem foi o Filho de Deus que inventou esse nome. Nome diferente, né? Criativo. A descoberta é fácil. Em que artigo está no Código Civil? 1234. 1233 e 1234. Tá bom? E a ocupação? A ocupação está 1263 do Código Civil. Tá? Coisa móvel, já ia falar coisa alheia sem dono de novo. Olha que praga. Res nullius. O que é a coisa sem dono? Res nullius, coisa sem dono. Então, ela não é alheia, ela é sem dono de ninguém, ok? Ela gera, sim, a propriedade. Ela é uma forma de aquisição da propriedade. A ocupação. A descoberta, não. E a arrecadação de coisas vagas, também não. A arrecadação de coisas vagas é um procedimento pronto, me ouvem? Estão me ouvindo todos? Gente, eu estou achando... Vocês estão me ouvindo? Sabe o que eu estou achando? Que tem alguma conspiração aqui, que toda vez que eu vou falar da arrecadação de coisas vagas, a internet cai. Vocês estão me ouvindo? Bota aqui no chat. Internet connection is unstable. Eu já sei disso. Já sei que está instável. Está me irritando esse negócio dessa internet caindo. Estão me acompanhando, pessoal? Botem no chat para mim se estão me ouvindo e me vendo. Sim. Ai, voltou. Eu acho que é uma... que bom. Jorge, Arnaldo, Gabriela, Maria Eduarda, Cláudia. Eu fico muito irritada com isso, viu, gente? Fico muito chateada. Eu acho que alguma conspiração alienígena. Toda vez que eu vou falar da arrecadação de coisas vagas, a internet cai. Não é possível. Bom, mas vamos continuar. A arrecadação de coisas vagas está no artigo
como eu estava comentando com vocês, deixa eu compartilhar a tela, está no artigo 1263 do Código Civil. E eu estava contando para vocês que ela é a arrecadação de coisas vagas, desculpem, arrecadação de coisas vagas está no 746 do Código de Processo Civil. Então, vamos de novo. Descoberta 1233. Arrecadação, ocupação 1263. E a arrecadação de coisas vagas está no Código de Processo Civil, no 746. É um procedimento de jurisdição voluntária, e aí não é mais uma coisa sem dono, é uma coisa abandonada. Exemplos. Quais os exemplos que nós temos? Eu transcrevi até aqui para vocês o 746. A arrecadação de coisas vagas é para casos em que as pessoas elas abandonam as coisas, por exemplo, em clube, em hotéis, em pousadas, em lavanderias. Isso era muito comum quando o pessoal utilizava lavanderias, não sei nem se é muito tão utilizado mais como antigamente, né? Então, uma coisa móvel abandonada vai gerar nós estaremos tratando do Instituto da Arrecadação de Coisas Vagas. O estabelecimento em que a coisa foi abandonada, ele não pode se apropriar da coisa. Então, ela também não gera aquisição da propriedade, tá bom? Também não gera. A arrecadação de coisas vagas não gera aquisição da propriedade. O que vai ter que ser feito? Aliás, se houver alguma cláusula em que preveja que o estabelecimento pode ficar com a coisa para si, ela é nula de pleno direito. O que acontece, então? É preciso que o estabelecimento entregue a coisa à autoridade policial. Vai haver, então, a venda em asta pública desse bem. E também, abatidas as despesas que o estabelecimento teve, aí sim, o bem vai para o poder público. O dinheiro arrecadado, que sobrar, abatidas as despesas do estabelecimento, vai para o poder público. Tudo bem? Essa informação, vamos então, eu vou falar então agora para vocês da aquisição da propriedade pela uso capião. Vamos comentar sobre as espécies de uso capião. Tudo bem? Então, o achado, como eu estava dizendo para vocês, a descoberta está no 1233 e 1234. O achado especificamente está previsto no 1234, mas não tem esse nome lá. Quem inventou esse nome? Não sei, alguém da doutrina. Alguém muito criativo para criar um nome tão lindo assim. Quais as principais espécies de uso capião que nós temos previstas no ordenamento jurídico? Porque nem todos estarão previstos no Código Civil, tá? Nem todos. Vamos dizer que os principais, os mais utilizados, provavelmente, sim, mas nem todos. O primeiro que eu vou chamar a atenção de vocês é a uso capião extraordinária. Embora haja esse nome, embora o nome seja esse, é o mais comum. Realmente, extraordinário significa algo fora da ordem, né? Extra-ordem, extraordinário. Mas é o mais ordinário que nós temos, inclusive. Por quê? O Código Civil prevê no artigo 1280, não, 1238. 1238. Uso capião extraordinário. O que o Código Civil vai dizer? Aquele que, por 15 anos,
sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz, assim, que o declare por sentença, o qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido nesse artigo, que é de 15 anos, que eu acabei de comentar com vocês, reduzir-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, vejam só. Já contei para vocês que é posse. Ele está dizendo bem no caput, que possuir como seu um imóvel. E aí, minha gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um dos requisitos das ações de uso capião, que é esse como seu aqui, que a doutrina chama de animus domini. Já ouviram falar nisso? Quem já ouviu falar nesse tal de animus domini? Ou animus de dono? Já ouviram falar? Bota aqui no chat para mim. Sim, não, mais ou menos. Sim, né, Arnaldo? Quem mais? Animus domini. A lei não fala nisso. Não usa essa expressão. Só o Arnaldo que já ouviu falar, o resto nem está me ouvindo. O resto já foi dormir, foi assistir aula de direito penal, que nem aquele colega que dia assistiu aula de direito penal. Hã? Não façam isso, hein, gente, comigo, pelo amor, hein? O que mais? Só o Arnaldo. Animus domini. Nunca ouviram essa expressão? Nem de brincadeira? A lei diz como seu. Nunca ouviu, Nájila? Ótimo. Muita gente diz o seguinte: para que a uso capião possa ser julgada procedente, é preciso... Já ouviu, né, Maria Eduarda? Quem mais? Nájila, Arnaldo, Maria Eduarda, quem mais? Nunca ouviram essa expressão animus domini? A doutrina diz o seguinte: é preciso que uma pessoa, para que haja vontade... Então, Erimar, é isso mesmo que eu queria chegar nesse teu comentário aqui. Vontade de ter para si. Olha como é complicada essa explicação que o Erimar citou aqui para a gente, porque a doutrina costuma, digamos assim, talvez traduzir a expressão animus domini como vontade de ser dono. Gente, isso é muito... Percebe que vontade é algo muito subjetivo? Você perguntar para uma pessoa que é locatária de um imóvel, você fala que você gostaria de ser dono desse imóvel? Ela gostaria. Ah, então você tem animus domini. Não, gente! Não é essa vontade subjetiva, não. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto dessa tradução que a doutrina faz da expressão animus domini. Pronto, voltei. Bom, eu estava comentando com vocês que eu não gosto dessa tradução que a doutrina faz. Tem alguma conspiração aqui hoje, hein? Que a doutrina faz da expressão animus domini como vontade de ser dono, que o Erimar citou aqui para nós no chat. Muito felizmente ele citou aqui para nós. Por quê? Porque dizer vontade é algo bastante subjetivo. E, para fins de uso capião, não dá para você falar assim, ó, fulano, na hora o juiz saber se o cara tem animus domini, pergunta, fulano, você tem vontade de ser dono desse imóvel? Ele vai falar que sim, gente. Não é isso. É um comportamento de dono. Olha o que o Código Civil fala, possuir como seu. O que é possuir como seu? O sujeito que tem um comportamento de dono em relação à coisa. Vejam só, se o sujeito... Não dá para falar que um locatário, uma pessoa que está alugando um imóvel, tem comportamento de dono para com ele. Claro que não.
Ele sabe que não é dono e nunca será. Ele está na posse direta do imóvel temporariamente. Mas temporariamente ele aluga faz 20 anos, mas um dia vai acabar esse aluguel. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, professora Paula Freire, então, quer dizer que se o sujeito entrou num imóvel como locatário, ele nunca, jamais, em hipótese alguma, não importa o que aconteça, ele jamais vai poder ter ânimos de dono? Jamais poderá possuir como seu? Calma, gente, depende. A nossa linda, velha e boa resposta depende, vai caber bem aqui, mas depende do quê? Depende do seguinte, se as circunstâncias não mudarem, ele continuar pagando aluguel normalmente para o seu locador, este locatário que está na posse direta, continua até terminar o contrato, bonitinho, aí terminou ele, porque ele quis, ele rescindiu o contrato, né, fez a denúncia vazia, ou o próprio locador fez a denúncia vazia, e né, tal, tchau, beijo, então a chave, acabou. Termina aqui a nossa relação jurídica locador-locatário. Não há ânimos de dono aí, gente. Mas eu vou contar para vocês um caso em que... Aí a doutrina vai dizer assim, vocês vão ouvir muita gente dizer assim, começou sem ânimos domini? Se essa posse começou de um jeito, ela vai até o fim, do mesmo jeito. Não há possibilidade de transmutação dessa posse sem ânimos domini, para uma posse ad uso capionem. O que é uma posse ad uso capionem? É uma posse que reúne os requisitos para a uso capião. E quais são esses requisitos para uso capião? Primeiro, tem que ter o animus domini, ou seja, ele tem que se comportar como dono, como o próprio Código Civil diz, no caput do artigo 1245. Não, que 1245? 1238. Então, primeiro, tem que ter comportamento de dono. Segundo, tem que ser ininterrupta. O caput do 1238 diz isso. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, então não pode ter havido interrupção nem oposição. O que é isso? O sujeito o dono não se opôs àquela posse. Como assim? Eu já falei para vocês, na aula anterior, em que eu falei das possessórias com vocês, que eu falei, inclusive, que propor uma possessória é exercer posse. Por quê? Porque quem propõe uma possessória está buscando reaver a coisa. Se ele está buscando reaver, ele está exercendo um dos 4 poderes da propriedade, está, portanto, exercendo posse. Então, vocês percebem que se alguém se opôs por meio de uma possessória, já acabou, já ferrou com a posse dele, já não é mais uma posse ad uso capione, porque teve oposição. Tudo bem? Entenderam isso? Sim, o Arnaldo, só ele entendeu, o restante não entendeu nada. Ou sim, também. Se não entenderam, vocês me digam, hein, gente, que eu volto até que vocês, tá? Maria Eduarda, ok. Pedro também, beleza. Tá. Entendeu, Erimar, por que eu não concordo com essa tradução que a doutrina faz? Que vontade é uma coisa muito subjetiva. Eu tenho esse celular aqui, mas eu tenho vontade de ser dona dele, porque ele é uma droga. É um aparelho horrível. Demora um tempão, fica lá, loading, girando. É lerdo demais. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu quero as coisas rápidas. Eu quero rapidez. Eu vou mandar uma mensagem, demora. Isso me angustia. Eu não tenho vontade de ser dona desse celular, mas vou fazer o quê? Elimar entendeu. Que bom, querido. Não é? Então, ele é meu, mas eu não queria que ele fosse meu. Eu queria um iPhone 29, não sei nem, entendeu? Que é um iPhone 300, que é esse que está aí também, ainda é muito lerdo para mim. Qual o último iPhone? Ele ainda é lerdo para mim. Percebe? Não sou no 220, eu sou no 380. O que eu posso... Entendeu, Maria Eduarda?
Então, isso é muito relativo, mas ele é meu, eu comprei, recebi, fizeram a tradição, me entregaram, tal, lindo, bonito, maravilhoso. É uma droga, eu não queria ser, que fosse... Percebe como isso é subjetivo? A Maria Eduarda me entende. A gente quer as coisas para ontem, não é? Então, esse celular para mim é horrível, mas eu não tenho dinheiro para comprar outro. O último é o 13, né, Nájila? Então, o 13 está demorado ainda, é muito lerdo. Eu quero um 200, né? Aí a Maria Eduarda disse que, lógico, né? Concordou comigo, claro. Então, esse negócio de ânimos, traduzir ânimos como vontade. Ânimos, gente, eu vou dar a tradução para vocês do latim, significa alma. Em outras palavras, alma, tá? Anima, animus, alma, do latim. O que é ter alma de dono? Eu trato a coisa como se fosse minha. Eu tenho um comportamento em relação à coisa de dono. Eu ajo. Eu trato esse meu celular como se eu fosse dona? Trato. Claro, mas eu tenho vontade de ser dona? Não, né? Eu queria um iPhone 200, mas eu, por enquanto, tenho isso aqui. Então, vai esse mesmo, né? Eu me comporto como dona? Assim, então, eu sou dona. Suponhamos que eu não o tivesse comprado, eu achei na rua e estou usando. É a conduta, Arnaldo, isso mesmo, o comportamento, a conduta, perfeito. Isso mesmo. Suponhamos que eu não tivesse comprado, eu achei na rua, né? Sei lá, e não conseguiram achar o dono, ou sei lá, eu estava no lixo, eu me apropriei, né? Uma coisa de ninguém. Então eu vou me tornar dona. Ok, alguém deixou comigo e, sei lá, morreu. Já faz 5 anos que está comigo, então já deu o campeão, né? Que é coisa móvel. Eu tenho comportamento de dono, de dona, né? Sobre este bem aqui, que é uma porcaria. Mas eu me comporto como dona, como bem disse o Arnaldo, eu tenho uma conduta, um comportamento de dona? Sim, então, meu filho, então você tem ânimo nome. Lamento dizer. Não importa o que está aquela sua vontade, aquele seu querer. Não, eu queria um mais moderno. Pergunta para o locatário, o cara que está alugando o imóvel. Você queria ser dono dessa casa? Ah, eu queria. Você queria que essa casa fosse sua? Eu queria, porque daí eu não ia precisar pagar aluguel, né? Ia ficar bem mais fácil a minha vida, não é verdade? Se eu fosse dono, era mais legal, né? Pagar IPTU bem mais barato que pagar o aluguel. Agora que não, pelo contrato eu tenho que pagar o IPTU mais o aluguel, né? Vontade eu tenho, mas dá para falar que esse cara tem ânimos de dono, que ele vai tratar a coisa como se fosse dele? Claro que não, ele sabe. Tem um contrato de locação, ele sabe que logo, logo essa relação locatícia vai se extinguir. Vocês estão percebendo isso? Além de ser um comportamento, o sujeito sabe que a coisa não é dele, nem será. Então, vocês vão ouvir alguém dizer assim, se você entrou no imóvel como locatário, esquece o campeão, filho, esquece. Não vai rolar. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Ah, é? Muito bem. Então, vou contar uma história para vocês. De um caso que eu tomei conhecimento. De um colega que estudava na Unesp comigo. Ele não fazia direito, não, fazia outro curso lá, tá? Porque ele veio perguntar para mim. Falou, ó, minha mãe mora num imóvel em São Paulo, lá no Butantã. Você até lembra até dessa informação. Falei, faz o seguinte, não, ele me contou a história seguinte, ela alugava do seu, não sei quemzinho lá, não sei como é que chamava o homem, esqueci o nome do homem, mas vamos pensar lá, o seu João alugava para a mãe dele se chamava, mãe dele até faleceu, né, coitado, se chamava, como é que era, Maria Clara? É alguma coisa assim, Maria Clara, faz de conta que é Maria Clara, tá? A dona Maria Clara alugava a casa do seu João, alugou 100 anos, sei lá, 10 anos, sei lá. O seu João morreu, tinha uma mulher, não tinha filhos, nenhum dos dois, já muito idosos, né? O seu João e a dona Ana, sei lá, que chamava a mulher dele, não lembro. Ele morreu, ficou a dona Ana um tempo, depois a dona Ana morreu também. Morreu e não sei nem para quem ficou essa herança. Acho que não tinha nem herdeiros, viu? Não tinha herdeiros, e os donos morreram. E ficou 15, 20 anos, sei lá, a dona Maria Clara morando nesse imóvel. Aí ela já começou a mudar. Opa!
eu não estou mais pagando aluguel, ela começou a tratar a casa como se fosse dela. Falou, peraí, precisava fazer uma reforma lá na cozinha, e eu não fiz, porque o seu João falou que se eu fizesse, eu não ia ter direito a ser reembolsada. Cozinha está uma droga, podia estar melhor, né? Não era uma benfeitoria necessária, era útil, né? Ela não ia ser ressarcida pelas benfeitorias. Então, não vou fazer, né? Depois eu vou perder o dinheiro. Agora mudou de ideia, agora já mudou. Que agora já não tem mais o seu Joãozinho e a dona Ana lá, morreram. Eu, Maria Clara, já vou mudar aquela cozinha lá que não está muito legal, né? Aí, então, vamos melhorar esse negócio. Percebe que ela já começou a ter um comportamento de dona? Percebem isso? Ou não? Alguém discorda disso? Percebem que houve uma transmutação na natureza da posse da dona Maria Clara? E na época que ele contou essa história, a mãe dele estava adoentada, bastante doentezinha já. Logo depois faleceu. E eu falei, propõe uma uso capião. E aí vocês vão falar, mas não tem tribunal, não tem juiz, não tem algumas varas que dizem o seguinte, não se reconhece a transmutação da posse. Começou sem ânimos domini, vai ficar sem ânimos domini pro resto da vida. Já ouviram falar isso? Se não ouviram, vão ouvir. E aí, perdoem-me, mas eu discordo frontalmente desse entendimento, ainda que ele mereça o devido respeito. Mas eu discordo. Por quê? Porque se morreu e não tem herdeiros para dar continuidade nesse contrato de locação, o que pode acontecer? Transmutação da posse. Eu não tenho mais para quem pagar aluguel. Então, agora eu posso ser dona. Vocês percebem isso? Você concorda com isso, Arnaldo? Você não acha que mudou? Não é, Maria Eduarda? Não é verdade? Vocês não acham que mudou a postura da dona Clara? Né? O Arnaldo também concorda. Em relação à coisa, ela não está se comportando agora, fez uma benfeitoria já viu que não vai perder essa benfeitoria. Falei, mete uma uso capião. Qual que eu peço? Pede a extraordinária, que você não precisa de justo título. O que é justo título? Vamos lembrar que eu comentei com vocês. Uma boa-fé significa o seguinte, a minha posse está legítima. Ou seja, eu não invadi este terreno, este bem, este prédio, vamos falar assim, pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um apartamento. Aí sabe o que eu descobri? Só para terminar de contar a história da dona Maria Clara. Eu pedi para esse meu colega, fulaninho, pega a certidão do imóvel. Onde que eu faço isso? No cartório de registro de imóveis, lá. Qual que é? Em São Paulo tem uns 20, né? Ou mais, registro de imóvel. Falei, você vai ter que ver em qual a depender de onde está o imóvel, é um registro de imóvel. Como é que eu faço isso? Aí eu orientei. Você vai lá e pergunta. Tá. No próprio site tem essas orientações. Ele foi lá, pegou a certidão da matrícula do imóvel. E sabe o que consta lá? Que não tem nem construção, é só na matrícula do imóvel. Não constam as casas. Tem várias casas construídas no terreno e lá consta só um terreno limpo. Eu falei, então, você vai ter que fazer, irmão? Você vai ter que pedir a regularização de todos esses prédios e pode pedir uma uso capião coletiva para essa galera toda que está lá. Mentira, como é que eu faço isso? Defensoria Pública. Mentira, juro. Juro para você. Certo? Certo. Mas não sei o que virou. A dona Maria morreu e eu não sei o que virou a história mais. Vocês perceberam isso, gente? Que a situação pode mudar, pode haver a Aí fala assim, não, mas aí eles entraram lá como locatários, então não tem ânimos domini. Não, mas mudou. Não, não muda. Entrou de um jeito, vai até o fim.
Entrou sem ânimos domini, vai ficar sem ânimos domini até morrer. Negativo. Com todo respeito, viemos muito respeitosamente discordar de quem quer que seja que tenha dito isso. Porque pode haver, sim, a transmutação da natureza da posse. De uma posse sem ânimos domini para uma posse ad uso capionem. Vocês podem falar a expressão em latim? Por quê? Porque fica chique? Não, porque eu acho que é uma expressão que diz muita coisa. Uma posse ad uso capionem é uma posse própria para usucapir o bem. Se vocês estiverem ouvindo barulho aí, é os vizinhos que são meio animados aqui, viu? Esquenta a cabeça não, é assim mesmo. Vocês estão me entendendo? Pode haver, porque mudou o comportamento da pessoa em relação ao bem. Se eu não tenho mais para quem pagar aluguel, eu não sou mais locatário. O cara se sente dono. Que ele sabe que ele não é mais locatário. Deixou de ser. O contrato de locação já era, está lá mansa e pacificamente. Ele tem justo título? Não. O que é o justo título? O justo título é um documento que faz com que ele pense que é dono. Ele pensa que a posse dele é legítima porque ele tem, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? De um documento que pode fazer uma pessoa pensar que ele está lá legitimamente, ou seja, que ele está de boa fé, ele desconhece o vício da sua posse. Ele fez um contrato, eu vou contar um caso de uma outra amiga minha também, de São Paulo, na verdade ela é de Cotia, que é ali nas imediações, mas isso não vem ao caso. O pai faleceu e tinha um contrato, o pai tinha comprado um imóvel, ele fez um contrato, vejam só, de compromisso de compra e venda. Ele era um promitente comprador. Mentira, juro que era. Juro para vocês. A promessa irretratável de compra e venda é um direito real sobre coisa alheia. É um direito real de aquisição. Olha que sério. Fazer um contrato de promessa de compra e venda, a menos que seja uma promessa com uma possível retratabilidade, com um direito de arrependimento, ou seja, o cara pode, como a gente usa uma expressão no interior, mijar para trás, né? Fazer o número 1 para trás, para não ficar feio. Se não contiver uma cláusula dizendo que ele pode fazer o número 1 para trás e desistir do negócio, meu amigo, sinto muito, é um direito real de aquisição. Rola uma ação de adjudicação compulsória, que eu queria até comentar com vocês, não sei se vai dar tempo. Espero que dê. Se não der tempo da gente conversar sobre isso aqui, a gente conversa lá no Telegram. Tudo bem? Por isso eu peço para que vocês entrem lá no grupo, todos, tá? Tem 23 pessoas aqui, 27 pessoas na classe. Peço que os 27 entrem lá no grupo do Telegram, que eu já deixei aí no chat. Vou deixar de novo. Tá? Esse aqui é o endereço, tá? O que vai acontecer, então? O sujeito tem um contrato de promessa de compra e venda. Eita. Agora eu acho que vai. Pronto. Esse é o endereço do nosso grupo do Telegram. Um canal que eu criei lá para a gente conversar sobre direito imobiliário. Espero todos lá, tá bom? Todos os 27 colegas aqui. Aguardo todos lá para a gente continuar. Mas acontece o seguinte, se o sujeito tem um direito real de aquisição, vejam só, é um direito real, hein? A promessa de compra e venda, ela pode ser feita até por instrumento particular, não precisa ser por escritura pública. Então, na verdade, a promessa de compra e venda diz o seguinte, quando você terminar de o vendedor, né? O vendedor diz o seguinte para o comprador, quando você, comprador, terminar de pagar todas as... Geralmente é uma compra parcelada, tá? Quando você pagar a última parcela, eu me comprometo, vendedor, aí com você, comprador, no
tabelionato de notas para que o tabelião de notas lavre a escritura pública de compra e venda para que você registre lá no registro de imóveis e se torne dono. Vocês entenderam isso? Que eu expliquei no primeiro encontro. Todo esse processo, tá? De compra e venda. Por si só, mesmo que seja feita por escritura pública, por si só, essa promessa de compra e venda, ela não é o contrato de compra e venda. A promessa de compra e venda é o seguinte, é uma promessa de que vai haver o contrato de compra e venda. É um contrato que se compromete a fazer um outro contrato. Entenderam isso? Só que esse contrato, se for sobre um bem imóvel e se for uma promessa irretratável de compra e venda, sem direito ao arrependimento, sem poder fazer o número 1 para trás, é um direito real sobre coisa alheia. Direito real de aquisição sobre coisa alheia. Não cai a internet, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Que gera a essa pessoa, ao fim e ao cabo, de pagar as suas prestações. Eu juro para vocês que acontece isso. Vocês vão dizer, não acontece, é mentira sua, Freire. Não, eu estou dizendo a verdade. Acontece o seguinte, o sujeito pagou a última prestação, chega para o proprietário, o vendedor, e diz assim, que ainda é o proprietário, porque ainda está lá no registro de imóveis, ele como o proprietário. Aí o comprador diz assim, vamos, proprietário, ao tabelionato de notas, lavrar a escritura pública? Agora que eu já paguei a última prestação, o que ele diz? Não! Ele pode dizer que não? Não, não pode, gente, mas ele diz, você vai fazer o quê? Você vai pôr um revólver na cabeça dele e falar, lavra a escritura aí? Não pode, gente, até porque vai ser considerado, esse contrato vai ser nulo por coação. Não põe um revólver na cabeça. Fala para o cliente de vocês, não vou fazer isso, lógico, mas o cliente vai falar assim, doutor, eu estou pensando em chamar uns jagunços, pegar ele à força e levar lá. Não faz isso, que não vai ter validade, tá? O que esse cara pode fazer contra o vendedor que não quer ir no registro de imóveis de jeito nenhum? O cara está lá na Punta del Este jogando, ele é adicto ao jogo. Ele está lá no, sei lá, no bar bebendo, não pode ir. Chega o comprador e diz, eu paguei a última parcela, vamos, o vendedor, vamos ao registro, ao tabelionato de notas, lavrar a escritura de compra e venda? Ele falou assim, peraí que eu tô bêbado. Só um minutinho, a hora que curar minha ressaca, eu vou lá com você. Aí chega no outro dia, para curar a ressaca, ele bebe de novo. Vocês já viram alguém que faz isso? Aí curou a ressaca, mas ele tá bêbado de novo. Na hora que curar a ressaca amanhã, eu vou com você. Falei, não, amanhã é feriado, pô. Não, então eu vou depois. Que dia que é o próximo dia útil? Não sei que dia. Ah, então tá bom, eu vou lá com você. Aí falei, então, cara, eu tô bêbado de novo, porque eu tava de ressaca ontem. É a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. O que esse comprador tem que fazer? Mover uma ação de adjudicação compulsória contra esse vendedor sem vergonha que não quer lavrar a escritura. Estão acompanhando isso? Ah, mas já faz mais de 5 anos que ele está lá? Faz 15 anos, na verdade, que ele está lá. Agora que ele acabou de pagar, que o contrato previa isso mesmo, tá? Tá tudo bem. Só que o vendedor não quer ir nem a pau. Todo dia que chega lá, ele está bêbado. Vocês estão me entendendo? Ou então ele está em coma, se recuperando de outra bebedeira. Vocês percebem isso? Inclusive, a família está até rolando uma interdição lá contra ele, hein? Acho melhor nem levar ele no registro, no tabelionato, porque vai dar ruim. Por quê? Porque ele vai ser interditado, entendeu? Aí, o que o cliente de vocês tem que fazer? Pede uma adjudicação compulsória? Não, pede uso capião, né, cara? É melhor. Vai lá, se joga no uso capião, entenderam? É mais inteligente. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, a adjudicação compulsória é basicamente isso, tá? Ok, então, vamos continuar. Acho que a internet ficou meio abobalhada aqui também. Porque eu estava falando de... É uma doença, gente, é grave. Esse negócio de pessoas que têm adicção ao álcool é uma doença grave, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre a adjudicação compulsória,
Vamos conversar sobre isso no Telegram, ok? Então, beleza. Não teve oposição. O cara ficou lá 15 anos, não tinha justo título, não tinha promessa de compra e venda, não tinha nada disso. Não tinha nada que fizesse ele pensar que ele estava lá justamente. Até ele entrou lá como locatário, era um comodato. Comodato também não gera posse ad uso capionem, hein? Comodatário não rola animus domini para ele. Assim como o locatário também não. Assim como o invasor também. Hã? O invasor tem animus domini? Se eu falar para vocês que tem, vocês vão me bater? Vocês vão ficar bravos comigo? Vocês nunca mais vão olhar na minha cara? Vocês vão falar, não, mas ele invadiu na calada da noite. A posse dele é injusta pela clandestinidade. Tá, mas teve um momento em que cessou essa clandestinidade. Começou a cair. Enquanto tem clandestinidade, enquanto existe a clandestinidade, ele não tem posse, ele tem detenção. Mentira, juro. Juro que tem. E daí? E daí que cessou a clandestinidade, ele agora tem posse. A posse é injusta. Eu sei que é injusta. Eu sei que esse cara, além de ter uma posse injusta, ele está de má fé, porque ele sabe que o bem não é dele. Ele sabe que ele não poderia estar lá. Eu vou contar uma outra história para você. Ai, tá cheio de história hoje, né? Eu gosto assim. Eu tenho uma amiga que foi minha aluna, inclusive. Ela me comentou o seguinte, ó, meu cunhado comprou um terreno, e aí tem uma outra, eu não lembro direito os detalhes. Só sei que esse cunhado queria invadir, é feio falar isso, ele queria invadir o terreno do vizinho. Ele sabia que aquela parte já era do vizinho, não era dele. Mas ele botou uma cerca lá, errada, pegando uma parte do terreno do vizinho. Tá certo fazer isso? Não, gente. Eu aconselho a fazer isso? Não, não aconselho ninguém a fazer nada. Ela falou, se ele invadir, eu falei, se ele invadir, eu não tenho nada com isso, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Mas se ele invadir, ele vai poder pedir a uso capião extraordinária, que é a mais comum, como eu disse para vocês, que é essa que eu acabei de comentar agora com vocês, prevista no 1238. Ok? E eu falei, se ele estabelecer a moradia dele habitual, ou realizar obras ou serviços produtivos, quer dizer, deu uma função social. Gente, função social é vida. Função social é uma dos fundamentos da Constituição Federal brasileira. Mentira, eu juro para vocês. Vocês já estão cansados de saber disso, né? Estou sendo irônica. Se ele der uma função social, que é moradia habitual, ou uma obra, ou um serviço de caráter produtivo, o prazo cai de 15 para 10. Aí eu falei, daqui 10 anos, o teu cunhado, ele falou, não cabe o ordinário, que são 10 anos, e pode cair para 5? Não, porque aí você precisa ter justo título e boa-fé, criatura. Coisa que o teu cunhado não tem. Aliás, se cunhado fosse bom, dizem que não começaria com essa sílaba. CU, gente, pelo amor de Deus. Mentira ou verdade? Quem discorda disso ou concorda, bota no chat. Não é, Arnaldo? Falei, diz para aquele cunhado seu que boa-fé ele não tem. Se ele não tem boa-fé, ele não vai ter justo título. Justo título faz presumir a boa-fé. Ele não vai ter justo título, porque ele não comprou de ninguém. Inclusive, justo título, gente, é uma porcaria. Tem gente que pensa que justo título é melhor do que título. Não, título é que é bom. Hã? Porque o título, se eu tenho uma escritura pública de compra e venda, linda, maravilhosa, pronta para ser levada a registro e transferir, nesse momento do registro, vai transferir a propriedade para mim. Então, vamos supor que eu comprei o terreno do Arnaldo. Um terreno lindo, maravilhoso, perfeito, todas as certidões em dia, lógico, que o Arnaldo não ia fazer mau negócio, porque ele é um cara honesto, ele é um cara do bem, eu também, certo? Eu vou comprar o terreno do Arnaldo, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, ó,
Né, Arnaldo? E aí eu paguei o preço, tudo lindo, maravilhoso. Fomos no tabelionato de notas, certo? Lavramos o tabelião, lavrou, né? A escritura pública de compra e venda. Eu estou com o título. Eu perguntei: esse título é um justo título? Não! Ele é um título, porque ele é hábil para transferir a propriedade quando levado a registro. Então, título é show de bola. Justo título é uma porcaria. Justo título é um título. Se você levar no registrador de imóveis, no oficial de registro, ele vai olhar e falar assim: não dá para registrar isso aqui não, viu? Por quê? Porque não é um título hábil a transferir a propriedade no registro de imóveis. Eu posso até fazer uma promessa de compra e venda, que nem o pai da minha amiga de Cotia fez, inclusive também faleceu, ela veio me consultar sobre as questões aí desse bem, da adjudicação compulsória, que inclusive já estava rolando. Falei: ó, pode pedir uma adjudicação. Você é uma ação, é um nome diferente, é um nome esquisito. Falei: ó, a única que eu vejo, a adjudicação compulsória, ela é isso, é esse nome mesmo. É um nome estranho, né? Mas é. É uma promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda transmite a propriedade? Não, gente, não transmite. Então, ela é um justo título, ela não é um título. Você pode registrar ela no registro de imóveis, lógico, aliás, deve, né? Dá mais segurança para você. Só que a adjudicação compulsória, inclusive, eu ia dizer para vocês, ela independe do registro. Você pode ter a promessa de compra e venda e não registrar, e mesmo assim rolar super uma adjudicação compulsória. Tá? Que não sei se foi o caso da minha amiga lá, se registrou ou não. Mas geralmente as pessoas não registram porque custa dinheiro. E as pessoas não querem gastar, elas querem comprar o imóvel e não querem gastar dinheiro. Eu tenho um ódio disso. Mas, enfim. Aliás, orientem os clientes de vocês que eles têm que reservar por volta de 8% do valor do bem que eles estão dispostos a comprar. Se o bem vale 1 milhão, eles têm que ter 8% desse valor reservado, acho que é 80 mil, né? 8% de 1 milhão, acho que é isso, né? Confirmem para mim. Reservados para despesas. Que despesas? Lavratura da escritura pública. Custa dinheiro? Mentira, achei que era de graça. Não, não é, já informo que não é. O próprio registro da escritura pública para transferir a propriedade também custa dinheiro, juro que custa, e não é barato. E os tributos de transferência, por exemplo, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Custa, tem que pagar. Eu juro que tem, gente, juro que tem. Vocês já sabem, né? Eu tô brincando com vocês, é que a gente fala isso pro cliente. Você tem, juro por Deus que você vai ter que pagar isso. 8%, viu, filho? E aí, o que acontece? Sem justo título, e, portanto, sem boa fé, então, o justo título, ele é um título que te faz pensar que você é dono. Mas se você levar no registro de imóveis, ele não vai te transferir a propriedade. Ele não tem a força, ele não tem um condão, ele não tem o poder de transferir a propriedade. Confirmou o valor, né, Maria Eduarda? Isso mesmo, 80 mil. Então, se você vai comprar um bem de 1 milhão, você tem que ter 80 mil para pagar só cartório e tributos? É. Mas que desaforo! Isso é meramente psicológico, tá? Fala pro teu cliente, ele vai achar um desaforo pagar 80 pau. Mas 1 milhão para comprar o bem ele quer, mas não quer 80. Eu não entendo esse raciocínio. Aí você fala assim, é um desaforo, mas isso é meramente psicológico, viu, senhor, senhora ou senhorita? Fulano ou fulana. Tá bom? Guarde este valor. Mas e se eu não registrar, o que acontece? Você pode perder o bem. Mentira, pode. Se você não registrar, para começar, não é seu. Se o teu vendedor tiver dívida e o credor dele penhorar o bem, você dança. Ah, mas eu vou propor um embargo de terceira. Calma, que não é tão simples assim. E se o juiz cismar da mão que o senhor está de má fé junto com ele? O bem vai rodar. Ah, mas aí eu posso cobrar também do vendedor, né? Não, pode não. Não, porque a senhora não registrou, porque a senhora não quis. A senhora não foi trouxa de não registrar. Ah, porque eu não sabia. Não, sabia sim que eu tô te orientando, hein? Assina o papel falando que eu te orientei. Porque se depois se der ruim, eu sou daquele departamento, vai dar merda. Entenderam? Então, eu já prevejo tudo, as podriqueiras que podem acontecer. E eu já faço o cliente assinar o termo dizendo que eu alertei. É aquela velha frase, minha gente.
de quem é chato. Eu, por exemplo, vivo falando isso dos meus amigos, ou seja, eu sou uma tremenda de uma chata. Tem gente mais chata que ele te avisa, vai dar merda. Você vai lá e faz. E aí realmente dá merda. Aí você chega, a pessoa vem te contando, nossa, você não sabe o que aconteceu. O quê? Bem que você falou, aconteceu não sei o quê, olha que desgraça. Então, mas eu te avisei. Gente, que a frase mais chata do que essa, eu te avisei. A pessoa tá ferrada, morrendo, chorando, desesperada, arrancando os cabelos, tirando a calça pela cabeça. E você diz isso para ela? É exatamente o que eu faço com os meus amigos. Quando eu aviso que uma coisa ruim vai acontecer, eles vão lá, fazem do jeito que eu falei para não fazer, e a coisa ruim acontece. A desgraça sobrevém. Aí eu digo, eu não te avisei. Daí foi exatamente o que você falou, mas eu já sei. Que ia acontecer o que eu disse, isso eu já sei. Conta para mim uma novidade. Me conta. Por exemplo, deixou de ser trouxa e vai parar de fazer besteira. Uma novidade, porque as pessoas adoram fazer besteira. Então, você tem que avisar teu cliente que vai dar ruim para ele. E não basta isso, faz ele assinar o termo, porque depois amanhã você avisou, ele fez errado, ele fez o que você disse para não fazer, deu ruim para ele, ele vai falar lá na OAB, ó, aquele advogado, aquela advogada lá, não me avisou e eu perdi o bem, sendo que você avisou. Como é que eu faço para provar? Faz ele assinar um documento, grava a conversa. Então, doutor fulaninho, senhor fulaninho, senhora fulaninha, sei lá quem, eu vou gravar a nossa conversa, eu vou te orientar, se você tiver dúvida. Você pede para ele te explicar, porque se falar para ele vai, você entendeu? Ele vai falar, entendi, entendeu? Droga nenhuma, que nem aluno, né? Você fala, você entendeu? O aluno fica com aquela cara de coxinha assim. Entendi. Quer dizer que não entendeu, porque quando eu falo assim, entenderam? Entendi. Aí entendeu mesmo. Aí ele fica com aquela cara de coxinha. Entendi. Não entendeu. Você fala, então me explica, como é que é? Aí você vai ver se ele entendeu ou não. Toda vez que o aluno, eu pergunto, entenderam? Ele... Quer dizer, ele não entendeu e está com vergonha de dizer para você que não entendeu. Então, você tem que explicar. Não, vocês não entenderam nada, vou explicar de novo. É assim. Porque quando eu pergunto, entenderam, eles realmente entenderam? Eu falo, entendi. Pronto. É aquela assim, firmeza, você sente firmeza, né? Se demorou muito para responder, porque não entendeu. Pela cara, eu já vi se entendeu ou não. Vocês têm que treinar isso com o cliente. Ele vai dizer para você que entendeu, entendeu droga nenhuma. Então, se ele não tiver justo título, nem boa-fé, que é o justo título? É o título que pode transferir a propriedade. Não, esse é título, que é o melhor que tem. O justo título é uma porcaria. Por quê? Porque ele faz o cara se sentir dono sem ser dono. E esse papel, se ele levar no registro de imóveis, não transfere a propriedade. Ele pode muito bem registrar na matrícula do imóvel a promessa de compra e venda, vai ficar lá. Quem comprar já sabe. Quem for o credor, ou alguém que esteja interessado em comprar, se ele tentar vender para alguém de novo esse imóvel, está lá dizendo que você está comprando. Por isso que é importante registrar. Porque senão ele vende para outra pessoa também. Vocês entenderam? Por isso que é importante registrar, para dar mais segurança jurídica. Se ele não registrar, problema é dele. Sua obrigação é orientá-lo sobre os riscos e fazer ele assinar o papel que ele está ciente. Você avisou. Se der merda, você avisou. Muito bem. Então, se ele não tiver justo título nem boa-fé, ele vai cair na possibilidade de uso capião. Se ele não tiver, ele vai ficar no extraordinário, que é o caso do cunhado da minha amiga. Se tiver boa-fé e justo título, ele vai para o 1239, que é a uso capião ordinária, que é com justo título e boa-fé. Ok? Nós temos também outras duas modalidades de uso capião que também estão previstos na Constituição Federal, que são a uso capião especial, tanto a urbana quanto a rural. Só que aí, eu preciso dizer para vocês, o prazo é curto. Toda vez que a gente abaixa o prazo, é porque a gente tem um requisito a mais para cumprir. Vocês acabaram de ver comigo, na uso capião extraordinária, de 15 pode baixar para 10 se a pessoa der uma destinação que cumpra a função social, que é moradia habitual ou obras, serviços de caráter produtivo. Então, eu baixei 5 anos, de 15 caiu para 10. Só que eu não criei um requisito a mais? Quem concorda com isso? Sim ou não?
Toda vez que a lei baixar mais o prazo, de 15 para 10, de 10 para 5, ela vai criar um requisito a mais. Ok? Sim ou não? Gente, botem aqui, senão entendeu, né? O Arnaldo entendeu. O Arnaldo vai ser a minha referência, porque só ele participa aqui. A Maria Eduarda também participa, isso é verdade. Pedro, muito bem, ótimo. Então, vocês vão perceber que vai cair para, são 5 anos, a uso capião especial urbana e a especial rural. O quê? O cara tem só 5 anos, se ele ficar lá, e o dono não está nem sabendo que tem alguém morando lá, quando descobre, o cara já usucapiu. O cara ficou 5 anos na Europa, 5 anos em Portugal, suponhamos, né? Vamos pensar assim. Ficou lá ouvindo fado, comendo bacalhauada com batatas cozidas. E quando voltou para o Brasil, tinha alguém morando lá no sítio ou na casa dele. Olha, infelizmente essa é a realidade. Mas tem mais requisitos. Não é tão simples assim. Qualquer casa que o cara ocupar na zona urbana ou qualquer prédio rural, se ele ficar 5 anos, ele já usa o capil. Não é assim, gente. Para começar, a área é restrita. Se for uma casa muito grande, já não vai rolar essa usucapião especial urbana. Se ela for maior do que... Ai, voltou, ainda bem. Eu estava falando para vocês que na usucapião urbana, por exemplo, especial, o prazo para a posse a usucapionem é de 5 anos. Porém, nós temos um requisito a mais. Por exemplo, a área. Se for um imóvel urbano maior do que 250 metros quadrados, já não vai rolar. Se o cara deixou aqui no Brasil uma casa enorme, de 300 metros quadrados, foi embora para Portugal, ficou lá 5 anos, voltou, tem alguém morando lá, essa pessoa fala assim, eu já sei, você dançou, você saiu ao vento, perdeu o assento, que nem a gente dizia quando era criança. Você foi até a roça, perdeu a carroça. Você ficou muito tempo lá, e esse imóvel urbano aqui, seu José, eu já uso o capi, porque já são mais de 5 anos. Uso capião especial urbana, já era. Aí ele corre para você, falando, doutor, eu tô desesperado, o cara falou que já usa o capil na minha casa. Já tem mais de 5 anos que ele está lá. Tem 5 anos e meio que ele está lá. 5 anos e um mês que ele está lá. Já rolou. Fala, tá, seu José, eu vou arrancar a cueca pela cabeça. Você fala, não, peraí, quantos metros quadrados é a tua casa? 350. Não, então esquece. Não deu. Não vai rolar. Por quê? Porque até 250 metros quadrados. Se a sua casa tem 300, então já era. Então não vai rolar os capião especial urbano. Não adianta o cara querer invadir uma mansão e querer ficar lá 5 anos e dizer que já rolou os capião especial urbano, porque não vai. Mas eu queria tanto, eu sei, seu Manuelzinho, mas não vai rolar. Por quê? Porque a lei diz isso. A lei diz que não rola. Eu vou contar para vocês que isso está no artigo 1239, que vai dizer imóvel rural urbano por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área em zona rural. Se for na zona rural, não pode ter mais de 50 hectares e tem que tornar produtiva pelo seu trabalho de sua família, tem mais esse requisito, tá? E se for na zona urbana, não pode ter mais de 250 metros quadrados. Tá? 1240 do Código Civil. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família. Então, tem que ter moradia da sua família. Mas ele alugou, então já não vai rolar. Tem que morar. Veja, morar é a mesma coisa que alugar, gente? Se fosse isso, se pudesse alugar, se alugando rolasse o capião especial urbana, o Código Civil ia dizer morando ou alugando.
mas está dizendo morando, utilizando para sua moradia ou de sua família. E outro requisito que tem, não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Vocês estão entendendo? Então, tem mais requisitos, certo? Não é tão simples assim. Outro uso capião, de que se fala muito, é aquela uso capião familiar. O imóvel também não pode ser maior do que 250 metros quadrados. 250 metros quadrados, guardem este número, que ele é quase um número cabalístico para efeitos de uso capião, minha gente. Por quê? Porque tanto na uso capião especial urbana, quanto nessa uso capião familiar, que eu vou contar para vocês agora, que é o 1240, letra A, maiúscula, o imóvel não pode ser maior do que 250 metros quadrados. Nessa uso capião familiar tem mais um, então ela é um pouco diferente. O prazo é de 2 anos. O quê? Só 2 anos? Mas tem mais requisito. Tem mais um requisito que torna ela mais especial ainda. Mais difícil de rolar na prática. O imóvel tem que ser meação. Tem que ser um imóvel em condomínio entre marido e mulher, companheiro, companheira, 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 companheiro, companheiro. Não importa. Casamento ou união estável, homo ou heteroafetiva, não importa. Rola o uso capião familiar. Então, primeira coisa, o imóvel tem que ser comum, dos dois. A comunhão parcial foi adquirido após o casamento, ou a união estável. Então, se comunica um imóvel que é copropriedade. É do marido e da mulher, não importa no nome de quem esteja. Não importa em que nome esteja, está no nome só do marido ou só dela, vocês já estudaram comunhão parcial no direito civil, se não estudaram, vão ver isso. Se tiver só no nome dele, é dos dois, se tiver só no nome dela, é de ambos também. Porque é um bem que se comunica. Depender do regime de bens. Eu casei com separação universal de bens. Então já não vai rolar essa uso capião. Porque o cônjuge que ficou, primeira coisa que tem que acontecer, o imóvel é dos dois, é meação. Ok, primeiro ponto. Precisa haver meação. Então precisa haver um regime de comunhão de bens, ou universal ou parcial, certo? Segundo requisito, um dos cônjuges ou um dos companheiros abandonou o outro. O marido largou a mulher, foi atrás de outra e deixou a mulher com os filhos. Abandonou. Ele abandonou. Essa internet está me estressando, mas vamos assim mesmo, porque não tem outro jeito. Eu já estava contando para vocês que essa internet está me estressando, mas vamos assim mesmo. Eu estava contando para vocês, até ser interrompida por essa maldita internet, que caiu novamente. Uma conspiração contra mim. Estava contando que precisa ter havido abandono. Um dos cônjuges abandonou o outro, que continuou vivendo num imóvel comum, um imóvel em copropriedade. O imóvel se comunicava, era dos dois por causa do regime de bens, que era um dos regimes de comunhão, ou seja, ou universal ou parcial. Um deles vazou, abandonou o barco, foi atrás de outra, ou de outro. O marido largou a mulher para ir atrás de outro, ou de outra. Ou a mulher abandonou o marido para ir atrás de outra, ou de outro. Não importa. Ou não foi atrás de ninguém, simplesmente abandonou a família. Abandonou. O que é abandono? O sujeito saiu para comprar pão, para comprar cigarro e não voltou mais. É isso, tipo isso. Foi atrás do circo. Não aguento mais essa vida. Trocar fralda, dar mamadeira, fazer comida, não sei mais o quê. Vou embora com o circo. Sumiu. Aí não deu notícia. Isso é abandono. Porque se o cara continuou mandando mensagem, continuou mandando dinheiro, isso não é abandono. Tem que ter havido abandono. Então, isso já é um requisito muito raro de ser cumprido.
Então, primeiro, precisa ter havido abandono por um dos cônjuges. O que ficou vai usucapir a outra parte. Metade é dele, vai usucapir a outra metade. Ameação do seu cônjuge. Passados 2 anos. Entenderam isso? Então já não é tão simples assim. É 2 anos só, mas dá o que fazer para cumprir. Todo casal é assim? Todo casal é casado em comunhão. Já é difícil, né? Comunhão, não, comunhão parcial até que é comum. Mas todo casal tem imóvel em comum? Geralmente eles não têm, eles pagam aluguel, né? Mora com o sogro, mora na casa emprestada do irmão. Entenderam isso? Tem alguém dizendo aqui, professora Maria Eduarda, se eu morava em uma casa onde eu posso usucapir, se você não entendi, seria mais especificamente em que circunstância você morava nessa casa, Maria Eduarda? Explica melhor para mim, para eu poder elucidar o caso. Então, por exemplo, mas se eu mudar para outra casa, eu perco esse direito. Depende. Depende muito, Maria Eduarda. Se você estava morando lá, sem oposição, na casa que você está mencionando aqui para a gente, você não era locatária, não era comodatária, ou se era, a pessoa morreu, a pessoa que te alugou, te emprestou, morreu, e não tem herdeiros, e você se mudou para outra casa, mas você alugou, você está exercendo posse. Não vai rolar, se você alugar, não vai rolar a usucapião especial urbana, mas pode rolar a extraordinária, por exemplo, ou a ordinária mesmo, depende, se você tiver justo título e boa fé, rola a ordinária, que são 10 anos. Se houver o cancelamento do registro, cai para 5. Entendeu? Então, a pessoa tinha um justo título. Claro que tinha boa fé. O justo título faz presumir a boa fé. A pessoa achou que era um título hábil para transferir a propriedade. Registrou. Entendeu? Não sei se eu respondi tua dúvida. Não vai rolar a especial, entendeu? Urbana, de 5 anos. Vai rolar de 10, por exemplo. Se você tem justo título e boa fé, 10 anos. Se você tinha esse título, você achava que poderia transferir a propriedade, até transferiu. Você registrou, realmente se tornou dona. Depois esse registro foi cancelado. Mas quando ele foi cancelado, era isso mesmo? Ah, que bom, querida. Ótimo. Quando ele foi cancelado, já vou aproveitar a tua pergunta, Maria Eduarda, que foi muito oportuna, muito boa, para comentar com vocês da usucapião ordinária, do parágrafo único, que é o seguinte: se esse registro foi cancelado, mas você já estava há 5 anos nesse imóvel, também já usucapiu pela usucapião extraordinária do parágrafo único. Deixe-me ver aqui. Mil duzentos e quarenta e dois, parágrafo único. O bem foi adquirido onerosamente, foi levado a registro, o registro de imóveis procedeu ao registro, ou seja, efetivou o registro, só que depois o registro foi cancelado. E aí, esses possuidores que tinham justo título boa-fé, foi registrado e depois foi cancelado, eles moravam. Eles estabeleceram sua moradia. Fizeram até investimentos de interesse social e econômico do bem. Então, já se transcorreram 5 anos quando houve o cancelamento do registro. Aí, perceberam isso? Se o registro foi cancelado depois de 5 anos e o possuidor cumpriu esses requisitos do parágrafo único do 1242, também já usucapiu pela usucapião ordinária. Tudo bem? Então, a usucapião familiar não é tão simples assim. Certo? E tem que ter a área também. Então, é a área, tem que ser um bem em condomínio,
dos dois, do marido e da mulher, dos dois cônjuges, digamos assim. Essa internet não está colaborando comigo. A internet está de sacanagem comigo. Muito bem. Depois desse, novamente, a internet ter sacaneado comigo, outra vez, vamos continuar. Então, na uso capião familiar, precisa haver vários requisitos, precisa que haja presentes, vários requisitos. Não é tão simples assim, são só 2 anos, mas é um monte de requisitos. Então, precisa que o imóvel seja condomínio, a depender do regime de bens. Se são casados com separação, então já não vai rolar. Se eles são casados com comunhão, mas são casados, mas moram num imóvel alugado, já também não rola, porque não é dos dois. O cônjuge que ficou, que foi abandonado, vai usucapir a ameação do outro, certo? O imóvel não pode ter mais do que 250 metros quadrados, precisa ter havido abandono total. É um pouquinho complicado, tá? Não é tão simples assim. Então, o que mais? Ordinário e extraordinário, já falamos. A uso capião é especial, urbana e rural. A rural também é chamada prolabore, viu, gente? E ela também está prevista no 191, a uso capião especial rural está prevista no 191 da Constituição Federal. Tudo bem? A uso capião especial urbana, então vejam só, além do Código Civil prever, então, a uso capião especial rural está no 1239 do Código Civil e está no 191 da Constituição Federal. Certo? A uso capião especial urbana está no 183 da Constituição Federal e está também no 1240 do Código Civil. Então, vejam que o Código Civil aproveitou essas modalidades constitucionais, certo? Temos, já falei do uso capião familiar, do ordinário e do extraordinário. Ah, o familiar também é chamado de conjugal. Olha que nome lindo. Tá bom? Eu vou comentar com vocês. Ah, tem a uso capião indígena, no Estatuto do Índio, mas ela não se aplica mais. Por que não se aplica mais? Porque o prazo dela é de 10 anos. Uma área não superior a 50 hectares. Então, a gente já tem a Constituição Federal, que já nos dá um prazo menor, né? O prazo de 5 anos. Então, para que vai esperar 10 anos e entrar pelo artigo 33 da Lei 6.001, de 73, que é o Estatuto do Índio? Para que eu vou esperar 10 anos numa área não superior a 50 hectares se eu tenho a uso capião especial rural? Muito mais interessante. Então, a aplicabilidade dela não existe, eu não vou nem comentar, tá? E eu preciso comentar de uma súmula do STF, número 237, súmula 237 do STF, que expressamente estabelece a possibilidade de alegar a uso capião em matéria de defesa. Ou seja, numa contestação, o sujeito está pedindo uma ação reivindicatória, por exemplo. Então, ele diz assim, olha, eu quero pedir, eu já falei para vocês da ação reivindicatória, né? Eu vou pedir o bem de volta com base na propriedade. Na contestação, esse sujeito que está lá fala assim, não, mas eu já uso capi. O bem já não é seu mais. O bem é meu. Então, vejam só. Eu trouxe aqui para vocês um desafio, que é o seguinte. A Leia vai consultar vocês
certo? Dizendo o seguinte: doutor, eu sou viúva, tenho 5 filhos pequenos, estou desempregada, não tenho onde morar, não tem. Outra coisa importante, eu já falei para vocês, vou só repetir, tá? Segundo os artigos 1240, 1239, que a gente está falando das usucapiões especiais, eu já falei para vocês, o usucapiente, quem está buscando a usucapião, não pode ter outro imóvel. Não pode ser proprietário de outro imóvel. Quer dizer que usucapião especial, urbana ou rural, é para pessoas de baixa renda? Em geral, sim, gente. Veja, é uma área pequena, a pessoa está dando uma função social. Percebam? São pessoas humildes, são pessoas pobres, trabalhadoras, estão dando uma destinação. Muito bem. Essa usucapião é para favorecer pessoas de baixa renda, para não dizer que o direito civil é o direito dos ricos. Só protege interesses jurídicos de pessoas abastadas. Não, protege também os pobres. Porque senão não existiria essa usucapião especial, nem rural, nem urbana. Ok? E nem a familiar. É para famílias também de classe média, média ou classe média baixa. Até porque tem que ter uma certa área, até 250 metros quadrados o imóvel. Tudo bem? Então, vamos ver. A dona Leia, o que aconteceu? Ela procura vocês pelo seguinte. Ela falou, olha, eu pedi uma usucapião, eu moro lá no imóvel, eu estou lá desde 2013, tá? Eu procurei uma advogada, o que eu fiz? Eu estou morando lá, e eu estava desempregada, o que eu fiz? Comecei a plantar, construí um cômodo lá e comecei a plantar. E com o dinheiro dessas minhas verduras, eu tenho sustentado a minha família. Então, eu fiz uma pequena agricultura lá, é a minha fonte de renda, eu vivo disso, doutora. Esse imóvel estava abandonado, pelo menos aparentemente abandonado, tá? Eu entrei lá, eu não fiz força para entrar lá, não entrei por meio de violência, nem clandestinidade, nem nada, mas eu moro lá, sou pobre, viúva. Em 2019, então eu cumpri a usucapião, não foi, doutor? Doutor, eu vou te procurar contando essa história. Eu procurei a minha advogada e eu entrei com a usucapião, nós ajuizamos a usucapião em 2019, já tinha 6 anos que eu estava lá. 6 anos. 2013 eu entrei, foi em 2019. Só que aí eu tenho que mostrar, né, doutora, que eu não tenho imóvel, certo? O que eu fiz? O tal do dono do terreno, o tal do seu Cristóvão, está lá no registro de imóveis como dono do terreno. Ele contestou e disse que eu não fiz. Eu não fiz. Opa, voltamos. Que droga essa internet hoje. Meu Deus, que porcaria. Está conspirando contra mim. É uma conspiração extraterrestre marciana. Que desgraça. Mas, enfim, eu estava contando para vocês. Estão me ouvindo? Tá bom. Vocês estão me ouvindo agora, né? Então, beleza, vamos continuar. A dona Leia ajuizou o usucapião, certo? E aí, o que aconteceu? O seu Cristóvão disse assim, ó, ela não provou que não tem outro imóvel. Ela precisa comprovar com a certidão, olha para você ver o que ele está dizendo, com a certidão negativa de propriedade de todos os
registros de imóveis do Brasil. Quantos registros de imóveis deve ter no Brasil, hein? Que maluquice. E ele disse assim, ela não comprovou não ser proprietária de nenhum outro imóvel urbano ou rural no país. Não conseguiu comprovar isso. Então, juiz, julgue improcedente o pedido de uso capião dela. E ele julgou improcedente. Tá certo? Tá certa essa decisão? Ela usucapiou, primeira coisa, ela usucapiou ou não o imóvel? Ela estava há mais de 6 anos no imóvel, o imóvel tinha 100 metros quadrados na zona urbana, na zona rural, aliás, 100 metros quadrados, dá muito menos do que 50 hectares, né, gente? Deu uma destinação produtiva para o imóvel. Vejam só. O que está dizendo o 1239? Ela tornou produtivo o imóvel através do seu trabalho ou do trabalho da sua família? Estabeleceu moradia? Sim, né, gente? Então, ela usucapiou? Podemos dizer que sim? Sim ou não? O Arnaldo está dizendo que sim. Quem mais? Usucapiou ou não? 100 metros quadrados na zona rural é bem menos do que 50 hectares, certo? Ou não? Hein, gente? Vamos lá. O que vocês, advogados, fariam para defender o interesse da dona Leia? Pedro, Gabriela, manifestem-se. Jorge. Vamos lá, gente. Hoje é o nosso... E, minha gente, vamos que hoje é o nosso último encontro. Laís, Antoninho, Romero, Anderson, Beatriz, Matheus, Laís, o que vocês acham? O que vocês responderiam? João Vitor. Quem mais? Digam-me, por favor, o que vocês responderiam para a dona Leia? Ela usa o capil ou não, gente? Podem abrir o microfone também, se não quiserem escrever no chat. Prof, Sim. ela conseguiu provar que ela não tinha outro imóvel no nome dela? Então, ainda não. Mas veja só, o juiz poderia ter... Ela usa o capil, né? Maria Eduarda está dizendo que sim. Veja só, Nájila. O fato de ela ter... Não ter um requisito seria um fato impeditivo do direito do autor? Essa que é a grande pergunta. O fato de ter um imóvel em seu nome, provar que não tem imóvel no seu nome, ou seja, o fato de ter um imóvel no seu nome seria um fato impeditivo do direito dela? Sim ou não, pessoal? Manifestem-se, por favor. Eu acho que sim. Sim, né? Quem tem... seria, né? O Arnaldo também está dizendo. Gabriela também. Esse prova de fato impeditivo do direito do autor cabe a quem? Lembrem-se da carga da prova no direito processual. Claro que... mas a aula não é de processo civil, né, Frei? Eu sei, gente, mas isso é muito importante para nós defendermos o interesse do nosso cliente.
Quem tem que fazer prova de que ela é dona de um imóvel? Que seria, sim, Maria Eduarda. E quem está dizendo isso? Quem seria o interessado em fazer isso? Quem tem a prova? Quem tem que fazer a prova do fato impeditivo do direito do autor? Ou seja, que ela tem imóvel no nome dela. Quem deveria fazer isso? O seu Cristóvão ou ela mesma? O Cristóvão, o seu Cristóvão, não é verdade, Nájila? O proprietário, isso, Arnaldo, isso, Maria Eduarda, o seu Cristóvão, que é o que consta como proprietário na matrícula do imóvel, no registro de imóveis. Ele tem que provar fato impeditivo do direito da Leia. Certo? Então, como é que vocês fariam para isso, Arnaldo, para não perder o imóvel? Isso mesmo. Para que ele não perca, ele tem que provar, não, juiz, ela já é dona de um imóvel. Ele que teria que provar isso. E não exigir que ela faça essa prova. Até porque seria uma prova diabólica, não é certo? Não é bem diabólica, mas daria um certo custo, né, gente? Imagina, pagar emolumento para todos os registros de imóveis do Brasil, gente, isso é quase impossível. Então, quem deveria fazer isso é o seu Cristóvão. Então, o que vocês têm que fazer? O juiz deu a sentença julgando improcedente. O que vocês fariam como advogados da dona Leia? O que vocês interporiam? Ah, já dei até a pista, né? Então, você pediria a prova, mas de que forma? O que você interporia? Então, o juiz já deu a sentença. Agora, qual é o próximo passo nesse processo, nesse caso? Recurso de... Muito bem, Arnaldo, mas é o recurso de... Qual recurso? Artigo 1009 do CPC. Ah, já respondi, né? Qual recurso? Tá na cara, né, gente? Qual recurso que eu peço? Hein, gente, tão fácil, não é difícil. Qual recurso que você interporia para defender o interesse da dona Leia? O fundamento nós já acabamos de discutir. Cabe ao réu fazer a prova do fato impeditivo do direito do autor. Artigo 373 do Código de Processo. Isso, apelação, Arnaldo. Perfeito, perfeito. Se há uma sentença, nós vamos apelar, ok? Se fosse uma decisão interlocutória, a gente agravaria, beleza. Então, seria você, doutor Arnaldo, interporia um recurso de apelação sob o fundamento de que cabe ao réu provar o fato impeditivo do direito do autor. Artigo 373 do CPC, correto? Beleza? Então, devido também, você poderia pedir também na sua a apelação, diante da excessiva dificuldade da requisição de certidões negativas de todos os registros públicos do país, atribuir imediatamente o ônus ao réu. Ok? Basicamente isso. Outro caso. Suponhamos que a dona Dalva, viúva, capaz, sem filhos, vende para sua amiga Lorena um apartamento de 350 metros quadrados. Então, gente, notem sempre que nós temos que prestar muita atenção. Tudo bem? Arnaldo, Maria Eduarda, beleza? A área, então guardem 50 hectares. 1 hectare, se não me engano, são 10 mil metros quadrados, não é isso? Se não for isso, por favor, me corrijam. E 250 metros quadrados para a área urbana. Se for rural, 50 hectares. Tudo bem? Então, vejam só. Ela vendeu um imóvel para sua amiga de 350 metros quadrados. Então, vocês já estão ligados, né, na parada aí, no babado, que não vai rolar um certo tipo de uso capião. Então, não vou nem dizer nada para não induzi-los, tá? E aí, vende para a Lorena. A Lorena chega lá no seu imóvel, acabou de comprar, linda, maravilhosa.
e tinha um sujeito lá, um tal de Roberto, foi entrar no imóvel, chegou lá, estava o seu Roberto lá. Falou, não, dona, a senhora, a dona mulher lá que vendeu para você, ela dançou, viu? Porque eu já estou morando aqui faz 7 anos. Então, ó, já uso o capi faz muito tempo, que eu também andei dando umas estudadas aí, eu tenho um parente meu que é advogado, falou que eu já uso o capi, que 5 anos já é meu, eu já tá 7 aqui. Até ouviu dando a coisa. Já é meu. Essa mulher dona aí que vendeu para você, já tinha abandonado o imóvel, e aí não rola. O que a dona Lorena precisa fazer? Hein, minha gente? Esse seu Roberto, ele usa o capil? O imóvel está na zona urbana, tem 350 metros quadrados. Ele usa o capil? O que vocês acham? Não. Quem está dizendo aqui que não? Peraí. Não, Pedro está dizendo que não. Deixa eu ver. Quantos hectares mesmo? A Maria Eduarda está perguntando. 350, viu? Tinha o imóvel. E o seu Roberto diz que usa o capil. Pedro está dizendo que não. A Maria Eduarda diz que não também. A Nájila não. O Arnaldo não. Tá na cara que não, né, gente? Eu deixei bem fácil para a gente não, né? Não ter perigo de a gente confundir jamais. Percebem? Não, gente, porque a área máxima é 250. Até 250 rola. 250 e meio metro quadrado já não rola mais. Percebe? Então está redondamente enganado esse Roberto, foi muito mal instruído, muito mal orientado. O que a dona Lorena tem que fazer, então, para se emitir na posse? Qual a ação adequada para ela? Nós já estudamos, inclusive, nas aulas pretéritas. Qual a ação cabível para ela? Quando uma pessoa é dona e quer... Ela nunca teve posse, Arnaldo. Veja bem, ela não teve posse nunca. Ela comprou o imóvel e está querendo entrar lá. Qual é a mais adequada para ela? Se ela tinha posse e perdeu, Arnaldo, aí rolava super reintegração, entendeu? Mas ela nunca teve. Só que ela é dona. Certo? Enquanto vocês vão pensando, tem uma ação que eu não comentei com vocês, que chama-se ação publiciana. Eu vou comentar depois, tá bom? Não me deixem esquecer de falar da publiciana. Qual é a ação que o dono move para retirar um invasor? Reivindicatória. Muito bem, Arnaldo. Perfeito. Então, você, sendo advogado dela, vai dizer, não, dona Lorena, fique tranquila, pois ele não usa o capil, tá? Porque o imóvel tem mais de 250 metros quadrados, que são 350, ok? E outra, ação reivindicatória, tá? Vai rolar o procedimento comum? Vai rolar. 318 do CPC 2015, tá? Mas aí, você pode pedir, cá entre nós, você pode pedir uma tutela de evidência. Tá? Você pode pedir uma tutela antecipatória de evidência. Tudo bem? Pede para que seja expedido um mandado liminar. Pode pedir até liminar, tá? Não sei se vai rolar, mas pode pedir tutela antecipada, tá? De evidência, que ela já comprovou que ela é dona. E o pedido é baseado na propriedade, não na melhor posse. Beleza? Então, gente, outro desafio que eu vou propor para vocês. O José, em 2019, tá? 1º de março de 2019, o José, aconteceu o seguinte, ele ajuizou uma reintegração de posse, pedindo uma tutela antecipada contra o Paulo, dizendo o seguinte, olha, o Paulo, ele invadiu um imóvel meu na área urbana
de 200 metros quadrados. Fica ligado, hein? Olha a área, 200 metros quadrados. A petição inicial, ela não estava tão bem instruída com aqueles documentos comprobatórios que eu comentei com vocês na nossa aula de possessórias, tá? Que eu disse para vocês que para que seja deferida uma liminar antecipando o pedido, com base na evidência, o autor tem que demonstrar, né, para ele fazer isso sem ouvir o réu, tem que demonstrar já na inicial que ele tem que ele já tinha posse e tal, e blá, blá, blá. Então, o juiz antecipou a tutela de reintegração. Só que aí o Paulo, que foi surpreendido, ó, desocupe o prédio, que o juiz deu o mandado liminar de reintegração para o José. Então, você vai ter que desocupar. Só que a inicial do José não estava tão bem instruída assim. Mesmo assim, o juiz deu a tutela liminar. Estão percebendo o problema? O rolo que deu? E aí o Paulo chegou para você e disse assim, doutora, e agora? Eu tô ferrado. O que eu faço? Me defende aqui. O que você ia fazer para defender o Paulo? Ele já está lá, gente, nesse imóvel, de forma contínua, pacífica, desde 2017. Desde 2017. Tá? Isso foi em 2019. Está utilizando para a sua moradia. Não tem nenhum bem imóvel. Na verdade, não, mentira. Desde 2013, gente. Desde 2013. Não é 2017, não. Tá? Tá desde 2013. No imóvel. Sem oposição de ninguém. De forma mansa e pacífica. Por forma mansa e pacífica já significa sem oposição, né? Mansa e pacífica, sem oposição. De forma contínua, ininterrupta. Contínua, também conhecida por ininterrupta. Desde 2013. Ele fala, doutor, estou ferrado, me ajude. O que você vai alegar como a principal matéria de defesa para a improcedência dos pedidos deduzidos pelo José nessa reintegração? E qual recurso que você vai interpor? O que você vai fazer depois dessa decisão liminar que o juiz deu em caráter liminar o mandado de reintegração? Você é advogado do Paulo. O que você vai fazer? Letícia, Romero, Anderson, Beatriz. O Arnaldo está dizendo, está faltando uma função social, né? Eu estou muito errado. Ele está morando lá, Arnaldo. Morando lá. Moradia. Moradia não é função social? O que você acha? Muito boa a sua pergunta, Arnaldo. O que vocês acham? Ele estabeleceu moradia lá desde 2013. Isso foi em 2019 que saiu. Faz de conta que nós estamos ainda em 2019, né? Letícia, Antoninho, Laís, Matheus. Cadê vocês? Gabriela, Jorge. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Seja. Isso, e é mesmo. Então, ele preenche os requisitos para quê? Já viram a área, né? 200 metros quadrados. Área urbana. Tem mais de 6 anos que ele está lá. Ele utiliza o bem para a sua moradia. Mora lá direto e reto desde 2013.
Não tem nenhuma outra propriedade imóvel. Ele não é proprietário de nenhum outro imóvel. Ele já acabou de dar essa informação para você. Eu moro lá, moradia, função social, que o Arnaldo acabou de dizer. Tem mais de 6 anos que ele está lá. 200 metros quadrados, área urbana. Não tenho nenhum imóvel. O que você vai fazer para defender o interesse dele? O juiz já deu liminar. O que você vai fazer, Anderson? Anderson Malveste. Doutor Anderson. Homero Batista. Gente, vocês têm uns nomes tão chiques. Doutor Matheus Radi dos Santos. É nome de jurista importante, gente. Uso capião, né, Anderson? Então, qual uso capião? Maria Eduarda, certo. Ele já usa o capil. Então, você vai alegar o quê? Que ele já é dono. Você pode alegar isso em matéria de defesa? Uso capião urbana. Muito bem, Arnaldo, perfeito. Você pode alegar isso em matéria de defesa? Lembra da súmula que eu comentei com vocês? Súmula 237 do STF. STF. Posso utilizar a uso capião em matéria de defesa? Tudo bem, Cláudio. Tranquilo. Eu vou me estender mais um pouquinho só, já estou acabando, tá? Eu sei que estou extrapolando, mas é que nós já ficamos combinados, porque como caiu a conexão na aula passada, eu não consegui terminar, nós vamos nos estender mais um pouquinho, mas é o último caso, tá? A gente vai resolver esse caso aqui, para a gente fixar a súmula 237 e já vamos encerrar. Mas quem precisar aí, não tem problema, tá? Tá bom, Cláudio? Boa aula para vocês. Mas fiquem, gente, por favor, que a gente já está acabando. Eu juro, é o último caso, tá bom? O que você vai fazer, então? Você vai alegar que ele já usa o capil, mas você vai fazer isso como? Você pode alegar isso na defesa, súmula 237 do STF. Ok? O que mais?